Olha aqui, eu trabalhei no SPI anos. No princípio, eu era um etnólogo, como um antropólogo como todos, interessado na natureza humana. Os índios eram objeto de estudo, os mitos eram considerados fósseis do espírito humano. Então, as minhas primeiras pesquisas foram essas. Mas desde o princípio eu me tomei de paixão pelos índios. Os primeiros índios que eu visitei foram os Kaiowá. E era uma coisa impressionante ver aqueles índios tão pobres, tão miseráveis, tão maltrapilhos. E eu tinha lido a obra do Mandaju, vi que atrás daquela pobreza estava a gente de uma espiritualidade intensíssima, que há um século mandavam grupos saíam deles, com pajés, país, que iam dançando de lá, de Mato Grosso, de sul de Mato Grosso, do Paraguai até Santos, em São Paulo. Os índios que estão em São Paulo, em grande parte, vêm disso. Esses índios se transladavam, dançando, porque acreditavam que olhando para o mar na altura de Santos, dançando, eles alcançariam tal espiritualidade que levitariam e podiam ir para a terra sem males, a morada de Deus. Eu encontrei esse mesmo mito depois, foi até objeto de um filme, de um índio, índio Caapor, que saiu do fundo do Maranhão e foi até São Luís também, procurando a terra sem males, porque estava desesperado, tinha perdido um filho. Foi uma história muito dramática, terrível. O grande interesse que eu tinha era um interesse científico, mas aos poucos os índios foram me ganhando. Nessa época, Malcher, José Maria da Grama Malcher, passou a ser diretor do SPI. Nós dois combinamos com se chama o Galvão, que era o melhor etnólogo brasileiro e o mais humano de nós todos, para dirigir, sermos os diretores do museu, e nós todos começamos a trabalhar intensamente para tentar melhorar a situação dos índios. O SPI foi renovado, tinha-se gasto já na burocracia, aquela ideologia alta do Rondon, que foi o ponto mais belo da ideologia brasileira, quando o Rondon diz: morrer, se preciso for, matar nunca, e segura a sua tropa, mesmo atacado, ele não deixa a tropa atacar, e sobretudo, quando ele cria com os positivistas o SPI, para assegurar uma proteção leiga, estatal, aos índios, para não condená-los a ser objeto de evangelização protestante, católica ou qualquer outra. Então, impõe outra coisa muito importante, que teve uma grande repercussão no mundo, que foi, em vez de assumir a posição liberal, de dar aos índios todos os direitos, toda a igualdade, de que resultava, enganaram os índios, tomaram suas terras com falsas compras, assegurar aos índios a posse do seu território como um bem inalienável, que eles não podiam vender, para protegê-los. Então, retomar essa postura, renovar essa postura com a antropologia é o que nós fizemos. Numa certa altura, a burocracia voltou a dominar o serviço, a tensão foi muito grande, eu saí, Galvão também, e veio a ditadura. Chegou a ditadura, houve uma mudança também na mentalidade militar. Essa mentalidade militar, boçal, ditatorial, arbitrária, se colocou também no serviço para São Índios. Mudaram o nome pensando que ia melhorar. De fato, pioraram. É claro que conseguiram fazer uma coisa importante, que foi demarcar oficialmente muitas terras. Nos anos passados, há 30 anos atrás, não era tão importante, porque você podia impor com a autoridade do Rondon, do Museu Nacional, da dona Luísa Alberto Torres, que eram do Conselho, era possível impedir que invadissem áreas indígenas. Mas, nos últimos anos, com a valorização das terras, tornou impossível. E passou a ser indispensável demarcar precisamente o território de cada povo. A FUNAI fez um trabalho muito importante. Mais da metade dos povos indígenas tem suas terras já asseguradas. E tem conseguido muito apoio internacional para fazer isso. Essa é uma tarefa importante. Mas é claro que, para mim, o que houve
foi uma luta muito grande em defesa dos índios. Num certo momento, enquanto eu estive no poder no Brasil, eu continuei com essa fidelidade. O desastre veio depois com militares que renegam a tradição do Rondon, que tem um espírito mercantilista e um espírito meio idiota, que é o contrário do humanismo brasileiro encarnado por Rondon. Quando eu fui receber o prêmio de doutorado honoris causa em Copenhague e conversei com a rainha, o tema com que o rei e a rainha tocaram foi a proteção dos índios. Estão preocupados com o Yanomami. A mesma coisa eu ouvi do Willy Brandt, a mesma coisa do Mitterrand. Ou seja, o mundo está preocupado. É claro que o mundo sabe, sem sentimento de culpa, que a expansão europeia foi um desastre, porque ela se expandiu, destruindo povos do mundo inteiro. O terceiro mundo, na sua miséria, é um produto do branco europeu que desalojou os povos do mundo, quebrou sua adaptação ecológica e criou esse mundo de pobreza. E liquidou as populações indígenas, mais de 10 mil eles exterminaram. Os índios que sobrevivem são heróicos, porque sobrevivem a 500 anos de guerra contra eles, de perseguição, por guerra de extermínio, por escravização, por catequese, por o diabo mais, por proteção mal feita também. Ou seja, os índios vêm sofrendo isso há 500 anos e resistem. Agora, é preciso informar. A desinformação, por exemplo, quando eu criei com o Orlando Vilas Boas o Parque Indígena do Xingu, que eu conversei com o Getúlio, eu consegui que o Getúlio reservasse aquela área enorme para os índios do Xingu, dizendo que eles estavam lá há milhares de anos e preservavam a floresta. Foi para preservar uma amostra grande da natureza brasileira original que o Getúlio criou o parque para que os netos dos netos e nossos netos pudessem ver a beleza que o Brasil era. Digamos, hoje a gente tem idiotas que acham que é muito dar terra para os Yanomami. Os do Xingu eram menos de 1.000, os Yanomami são mais de 10 mil. O mundo está olhando para os Yanomami. E os Yanomami são, só no Brasil, 100 e tantas aldeiotazinhas. Se você fizer de cada aldeota um território indígena, a garimpeirada, a fazendeirada entrará no meio e liquidará com eles. O mundo olha isso com preocupação. Então isso tem que ser informado, e tem que ser informado com boa vontade. Hoje os índios são mais importantes para a defesa de si mesmos, as lideranças indígenas, do que a proteção indígena, o burocrata que está lá, ou do que o missionário que está lá. São eles que se defendem. E alguns grupos, como os grupos Caiapó, se defendem formidavelmente. Alguns grupos, como os Gaviões, puseram os funcionários para fora e alcançaram prosperidade explorando suas próprias terras. Então a gente tem que dar apoio a isso e o museu tem que noticiar isso, tem que mostrar isso, que é também o que a população quer ver. A opinião pública urbana é favorável. Quem é contra o índio é o canalha que está ali, o vizinho dele, que acha que é mais fácil aumentar sua fazenda à custa dos índios, ou que pode explorar o minério onde estão os índios, porque acha que a fronteira é mais fácil, porque não tentam invadir terras particulares, invadem, são áreas indígenas. E essa gente o que pode dar ao Brasil é mercúrio nas águas que mata os peixes e que mata as aves, é a destruição da floresta, optar por eles em relação aos índios, que podem, como o senhor Rondon, se preservar os índios Xingu, aquelas florestas por mais de 1000 anos, podem ainda preservar para os próximos 3000 anos. E essa é uma questão que o museu tem que tomar, a questão indígena, como uma questão importante. Os índios estão aumentando de número, nunca vão alcançar os 6 milhões que eram, mas chegaram num nível mais baixo, a perto de 100 mil. Estão se aproximando agora dos 300 mil. E precisam de ter, que se acabam de assegurar suas terras, metade já estão asseguradas, mas a FUNAI tem que completar o registro das terras e tem que continuar dando uma proteção. É uma proteção compensatória, como diz o norte-americano, que dão uma ajuda especial aos índios e aos negros, para compensá-los de tudo que foram expoliados, de tudo que sofreram. E isso é uma coisa importante também aqui,
que o governo continue aos índios que eram donos disso tudo, dando uma proteção especial que é obrigação do Estado. Rondon, que era presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, que foi o criador do órgão brasileiro de proteção oficial aos índios, que sucedeu o que havia antigamente, que eram ordens religiosas, comissões evangelizadoras, que perseguiam os índios, ainda que de alguma forma o protegessem também. Rondon criou uma seção de estudos, fez criar, para documentar fotográfica e cinematograficamente os índios do Brasil. Foram feitas grandes expedições, como as duas do Xingu, expedições de Sul de Mato Grosso, Caduel, Terena, e outras expedições também, e juntou-se um documentário muito grande. Num certo momento, quando eu me formei, por uma apresentação do Baldos, eu fui contratado pelo museu como etnólogo. Foi o primeiro etnólogo que o museu tinha. Antes havia documentaristas. E eu comecei, então, meu trabalho, que durou 10 anos. O melhor do meu trabalho, talvez, tenha sido a criação do Museu do Índio. Foi realmente uma coisa linda levar o Rondon, que se emocionou muito vendo o Museu do Índio, porque foi o primeiro museu do mundo projetado para lutar contra o preconceito contra o índio, que descreveu o índio como antropófago, canibal, preguiçoso, violento, mau e ruim e feio. Então, essa era a imagem geral que se tinha dos índios. E o museu foi feito para combater essa imagem. Os museus europeus sobre etnografia mostravam muito mais o que era bizarro, feio e até repulsivo nos povos extra-europeus do que o que era cativante. Ao organizar o museu, com os colegas que me ajudaram, Fettman, que era cinematografista, e toda uma equipe que tinha lá, nós conseguimos montar um museu realmente muito bonito. Ao entrar no museu, a pessoa subia uma escada de muitos degraus, obrigada a olhar para cima e ver uma parede enorme, onde havia a reprodução da cara de uns 20 índios, que eram índios, índias e crianças, todos sorrindo e bonitos. Já aí desmascarava aquela imagem do índio feio, ele via que eram lindos, que eram carinhosos, que eram bonitos, que eram simpáticos. Então, aquela massa de fotografia tinha um efeito de um impacto muito grande. E no museu passava sempre um filme, que é uma das coisas importantes do patrimônio do museu, que é Um Dia de Vida de uma Tribo Indígena na Floresta Tropical, que focaliza os urubus capor, com que eu tive 2 anos. São os índios que vivem na fímbria da Amazônia, ali entre o Maranhão e o Pará. Agora, esse filme é de uma enorme beleza, porque mostra a rotina diária de uma família, cultivando, caçando, pescando, vivendo a vida cotidiana de um casal. Cossó, a mulher dele, Chiíra, e a criancinha que ainda não tinha nome, iria ter nome numa cerimônia de nominação. O filme é de uma grande beleza. E esse filme é um patrimônio do museu. Foi feito em 35mm e ganhou um prêmio internacional, o prêmio do Museu do Homem em Paris. Esse filme, a versão 35mm, de 35, foi roubado, o museu não tem, é uma coisa absurda. O outro filme que eu fiz também com Fettman, que é um filme sobre o cerimonial Bororo, o cerimonial fúnebre mais trágico do mundo, terrível, em que quando um grande chefe morre, eles montam esse cerimonial, chamam todos os Bororos vivos para homenagearem e para fazer as danças que permitem que o mundo continue vivendo. O Rondon me mandou lá dizendo, olhem para ele, esse é fulano, olhem para ele. Ele vai falar com vocês. Ele é a minha boca que vai falar. Os ouvidos dele são meus ouvidos que vão ouvir. Os olhos dele são os meus.
Eu não posso ir porque eu estou muito velho. Eu não posso ir à cerimônia do cadete, mas ele vai por mim. Então nós podemos filmar aquilo, e esse filme em 35mm, e também a versão 35mm foi roubada. Onde está? Estará em algum depósito no mundo. É preciso que o museu diga gritando: alguém carregou, alguém roubou, quem é que está com isso? É claro que nas últimas décadas melhorou muito a concepção das populações urbanas, do mundo inteiro quanto aos índios. É uma grande preocupação para cá os indígenas. O tema fundamental do museu, que é a luta contra o preconceito, que de fato é a luta por dar melhor informação sobre os índios, tem que prosseguir.